nos dê sabedoria também, abra nossa mente para compreender a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, já chegaram 10. Espero que os outros vão chegando. Hoje nós vamos dar uma repassadinha naquela matéria de sexta-feira, que eu achei que ficou meio confuso. Então, eu coloquei, assim, no slides hoje, meio que os fatos, assim, destacados, para que vocês possam entender melhor o que vai acontecer. Nós vamos estudar hoje o fim da grande tribulação, né? E a guerra do Armagedon. Então, eu coloquei mais ou menos o que a gente estudou mesmo, mas de uma forma que talvez vocês vão entender melhor hoje, tá bom? Eu coloquei aqui os 10 fatos que falam sobre a volta de Jesus em glória, porque a primeira vez que ele vem é o arrebatamento, né? E essa aí é a volta de Jesus em glória. E essa volta de Jesus, ela põe fim na grande tribulação e dá o início ao reino milenar de Cristo, tá? Então, nós vamos, do jeito que vai ficar aqui nesse slide, eu acho que vocês vão entender melhor do que a última aula. Então, vamos lá, Daniel. Então, o primeiro fato que a gente viu é que quando chegar mais ou menos 3 anos e meio da grande tribulação, nós estudamos nas últimas aulas que o anticristo, ele rompe, Israel, na verdade, rompe o pacto com o anticristo, aquele pacto que ele fez lá no começo, no primeiro selo, né, que ele se fez passar por Jesus e resolver todos os problemas causados pelo arrebatamento e também estabelecer paz na terra, a falsa paz. Então, tudo isso que ele enganou as pessoas, as nações e principalmente Israel, quando chegar nos 3 anos e meio da grande tribulação, o anticristo ele vai aparecer quem ele é. E aí Israel rompe o pacto com ele, e quando Israel rompe o pacto com o anticristo, então vai ser quando o anticristo começa a reunir, né, todos os exércitos, todas as nações que vão ficar do lado dele para lutar contra Israel. E isso, toda essa inimizade, né, do anticristo com Israel e contra as pessoas que não querem seguir os seus comandos, isso aí se inicia na metade da grande tribulação e vai até nessa aula que a gente vai estudar hoje, onde desencadeia a guerra do Armagedon, onde ele já está conquistando, juntando seus exércitos para o Vale do Armagedon, tá? Então, o primeiro fato é que na sexta taça que a gente estudou, quando derrama, lembra que tem os selos, tem as trombetas e tem as taças, que são os castigos, né? A ira de Deus derramada sobre a terra. E quando derrama a sexta taça, a gente vê aqui que o rio Eufrates, ele secará para abrir a passagem para o exército do anticristo. Daniel vai pôr esse versículo aí, mas ele está no livro de Apocalipse também, né? Acho que é capítulo 16, fala que o rio Eufrates, a sexta taça que é derramada, ela abre a passagem para os exércitos do anticristo. E quando esse exército, ele começa a chegar e invadir, né, Jerusalém, aí diz aqui, ele armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande ou o Mar Mediterrâneo, é o mesmo, Mar Grande e Mar Mediterrâneo, que é aquele mar, vocês que já viram o mapa ali de Israel, da Palestina ali, vocês vê toda aquela área
que é beira a mar ali, é o mar grande ou o mar Mediterrâneo. Então, ele armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Está falando do anticristo, como ele vai fazer as coisas, tá? Então, ele vai, a primeira coisa que o rio Eufrates seca, na sexta taça que é derramada sobre o rio, ele seca exatamente para abrir passagem para o exército do anticristo, onde ele vai armar todas as suas tendas, né? Desde ali do Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, todo o vale do Armagedon, ele vai, tudo ali vai ficar cercado de tendas, né, com seus exércitos, o acampamento do exército do anticristo. O segundo fato é que haverá um exército de 200 milhões de soldados reunidos lá no Vale do Armagedon. Isso aqui vai se estender até a Judéia, porque são muitos soldados ali reunidos, né, preparando para a batalha. E você sabe que há uma passagem bíblica que fala que aquele que está na Judéia, que fuja para os montes, porque quando o anticristo chegar com esses soldados ali, acabou a paz daquele lugar, acabou a paz do povo de Israel. Eles vão ser perseguidos, porque eles romperam o pacto com o anticristo. Agora eles já sabem que aquele ali não é o Cristo, aquele ali é o anticristo. Então, naquela época, quando João teve essa visão de 200 milhões de soldados, acho que nem a Terra tinha tanta população. Então, pensa bem as coisas que João viu, e João ficou assim aterrorizado, e não era para menos, ele viu um exército de 200 milhões, naquela época era uma coisa impossível de existir, né? E hoje só a China tem um exército desse tamanho, poderia fornecer todos esses soldados. Então, provavelmente terá todos esses soldados e até mais, né? Todos esses soldados terão, mas terão até mais soldados reunidos no Vale do Armagedon. Terceiro fato, o exército do anticristo atacará Jerusalém. Zacarias 14, de 1 a 3. Ele vai chegar ali, ele vai atacar Jerusalém, vai ser destruída. A Bíblia fala isso em vários profetas menores, que Jerusalém um dia ia ser destruída. Jerusalém já foi destruída outras vezes, né? E aqui no Daniel vai colocar o Zacarias 14, de 1 a 3. Eis que vem o dia do Senhor. Quando você vê falar no dia do Senhor, nesse sentido, tem o dia do Senhor, que é o dia da gente adorar a Deus, tal, mas aqui, quando falo desse dia do Senhor, é no sentido de que é o dia dessa batalha, é um dia terrível, que vai ser um dia de muita tristeza para quem está ali, quem não se arrependeu, quem ficou do lado do anticristo, e vai ser um dia de vitória também. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Então, você vê que coisa interessante, que lá no livro de Zacarias, já está profetizando sobre a Batalha do Armagedon. É um evento escatológico e não está no livro de Apocalipse, está lá no profeta, num dos profetas menores. Então, aqui no final, nesse final da grande tribulação,
Jerusalém vai ser tomada, vai ser destruída, vai ser saqueada. Isso daí porque Jerusalém, né, matou os profetas, né, não honrou a Deus, o povo ali. Então já tem essa promessa sobre Jerusalém. Então, o povo já vai estar sofrendo todas essa opressão do exército do inimigo ali, todo acampado junto com eles ali, e aqui fala, né, que as casas vão ser saqueadas pelo exército do inimigo, as mulheres forçadas. Terrível vai ser esse tempo aqui, até que o Senhor venha, até que Jesus aparece. Então, vamos continuar aqui. Então, esses 10 fatos que eu coloquei aqui, numa ordem, para vocês verem que esse é o final da grande tribulação, né? Que aqui o anticristo já sitiou tudo Israel, tá todos os seus soldados ali reunidos, o exército já começa a atacar Jerusalém. Quando isso está acontecendo, Jesus volta no Monte das Oliveiras, aonde ele subiu, onde ele foi assunto ao céu, da mesma maneira ele desce, né? O mesmo monte de onde ele subiu. Depois de ressurreto, e aqui em Zacarias 14, a Bíblia fala que o monte se fende. Vamos ver lá. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul, fazendo passagem para o povo, porque o povo está como os israelitas estão oprimidos diante do Mar Vermelho, sendo oprimido perseguido pelo exército do faraó. Assim vão estar os israelitas diante do exército do anticristo, quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, esse monte é fendido no meio. Quinto, quando os judeus estarão sendo atacados, chega Jesus e com ele a esposa, que é a igreja. Não, porque ele está com a igreja dele no churrasco, lá na casa E dele. destrói o exército do anticristo com o sopro da boca. Você vê que interessante aqui, que nós temos os eventos escatológicos escritos no livro de Zacarias, anos e anos antes de Jesus nascer, né? Já tinha o fim de todas as coisas. A gente vê aqui como Deus é incrível, como nada sai sem que ele, do controle dele, né? Quando ele criou o mundo, ele já sabia de tudo que ia acontecer. Então, a gente vê que o Zacarias foi um livro escrito em torno de 400 e poucos anos antes de Jesus nascer, e já está no livro de Zacarias escrito as profecias sobre a volta de Jesus na Terra. E aqui, em 2 Tessalonicenses, no Novo Testamento, e não é no livro de Apocalipse, mas fala como é que vai acontecer isso. Quando os judeus estão sendo atacados, Jesus desce com sua igreja, que agora é a sua esposa, e destrói o exército do anticristo com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 10. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Ele recebeu todo o poder de Satanás, né? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, o importante para nós é que ele será revelado
com o esplendor da vinda de Cristo, com o sopro da sua boca. Ele destrói, com a palavra que sai da boca de Jesus, todos esses 200 milhões de soldados serão mortos, uns vão se matar a si mesmo, e vai ser um grande morticínio nesse dia. E Jesus, ele salva o povo de Israel aqui, como ele já fez tantas outras vezes no passado. Pode passar, Daniel. O sexto fato, os judeus, que eu acho mais legal é essa parte, quando os judeus, eles reconhecerão Jesus, né? O Daniel vai achando lá o Zacarias 13:6, eles chorarão amargamente, como quem chora por um primogênito. Eles estavam cegos quando Jesus veio. Então, quando Jesus veio, eles não reconheceram ele como o Messias. Eles continuam até hoje esperando o Messias. Tanto que eles vão ser enganados pelo anticristo, porque eles esperam ainda esse Messias. Então, aqui nesse momento, eles vão reconhecer, eles vão perguntar, e se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, dirá ele, são feridas que fui ferido em casa dos meus amigos. Vai ser nesse momento que Israel vai reconhecer que aquele Cristo que os antepassados deles autorizaram a ser crucificado, né? E gritava, solta Barrabás e crucifica Jesus, que esse era o Messias, e que eles estavam cegos e eles estavam enganados. Então, nessa hora, vai sair as escamas dos olhos dos israelitas. E o sétimo fato, os corpos dos soldados mortos e os anjos, aqui, todos aqueles corpos caídos no vale do Armagedon, e os anjos chamam as aves de rapina, né, os urubus, eu não sei que tipo de ave que come carne humana, mas eles são chamados para a ceia. E elas comeram os cadáveres, Apocalipse 19:17, vamos ver lá. E Satanás será preso, né? E viu um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Então, as aves de rapina vão comer os cadáveres que vão ser mortos, já pensou? A batalha vai ser intensa, terrível. Então, aqui todo o exército do anticristo vai ser derrotado, Israel vai ser salvo, vai ser liberto ali, né? E Satanás vai ser preso por 1000 anos. 1000 anos, presta atenção. A besta, que é o anticristo, que estava aqui querendo fazer guerra contra Cristo, contra o povo de Deus, querendo destruir Jesus na sua vinda, ele e o falso profeta, que era aquele que engrandecia o nome da primeira besta aqui, eles são lançados vivos no lago de fogo. Na verdade, a besta e o falso profeta, a gente vai ter uma aula que vocês vão ver que eles inauguram o lago de fogo. Que as pessoas que estão morrendo agora, eles estão indo para o inferno, mas ainda não é para esse lago de fogo que está sendo preparado. Então, essa besta e o falso profeta já são lançados vivos no lago de fogo, que é Apocalipse 19, 20 e 21. E o Satanás vai ser apenas preso, por enquanto. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e o adoravam a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartavam com as suas carnes. Então, aqui, essa linguagem aqui não está escrito, na verdade, ali em cima é o Satanás, em outra linguagem está escrito que Satanás, o dragão, né, será preso.
O oitavo fato: após Jesus vencer a guerra do Armagedon, as nações serão chamadas para o julgamento. Nós vamos ler esses dois versículos, e esse julgamento é para saber quem que vai entrar para o milênio. Porque vocês já se perguntaram, vão fazer parte do milênio? Eu tinha essa dúvida. E aqui a gente vai ver que depois da batalha do Armagedon é que será feito o julgamento, vai ter um outro julgamento. Lembra que já houve um julgamento lá, que foi o julgamento dos salvos, para receber coroas e galardões, né? Agora, aqui vai ter o segundo julgamento, que é o julgamento para as nações que vão fazer parte do milênio. Então, vamos lá, primeiro Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo. Aqui é para vocês entenderem, porque essa passagem que nós vamos ler em seguida, tem muita gente que usa ela para ensinar uma outra coisa. Mas aquela passagem que nós vamos ler no livro de Mateus, guarda aí na mente de vocês. Ela se refere a esse julgamento que Joel está falando aqui, ó. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo. Por quê? Aí vem o motivo, por que ele vai fazer esse julgamento? Por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas, as nações, espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. Então, a gente vê aqui, nesse versículo, é muito importante para vocês entenderem que Deus corrigiu o seu povo, Deus tratou com eles na grande tribulação, só que agora, Deus também vai corrigir as nações da maneira que eles trataram Israel. Israel, mesmo eles tendo errado, ele é o povo de Deus e Deus é fiel, ele não muda de ideia, ele nunca vai falhar com a promessa que ele fez lá para o Abraão. Então, a gente vê aqui que essa promessa do livro de Joel, ele está falando que ele vai reunir todas as nações e vai haver um julgamento por causa do povo dele, porque eles essas nações espalharam o povo dele pelo mundo todo, né? E a gente sabe que isso aconteceu, que Israel, o povo os judeus foram espalhados, dispersos pelo mundo, e só começaram a voltar depois que Israel, há pouco tempo, há menos de 70 e poucos anos, que a gente viu lá nas primeiras aulas, que a figueira começou a brotar. Então, Israel, essa figueira brotando, significava que a figueira é Israel. Voltando, o povo de Deus, eles foram considerados nação de novo pela ONU, e esse povo começou a voltar para a terra deles, mas eles foram espalhados pelo mundo inteiro, foram mortos pelo Holocausto, e os judeus sempre foram muito perseguidos. Então, agora é a hora de Deus tratar com essas nações. Então, nós vamos ver no livro de Mateus 25, 32. Na verdade, todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Pode passar, aí passando, Daniel. E porás as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, isso aqui é o julgamento, então dirá o rei aos que tiverem na sua direita: vinde benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste. Isso daqui
está retratando a maneira com que as nações gentílicas trataram Israel, quando eles estavam espalhados pelo mundo, a maneira com que a gente trata Israel até hoje. Por isso que todo povo que tem juízo, que conhece a Bíblia, conhece Deus, eles tratam, amam Israel, mesmo que eles ainda não conhecem Cristo como Salvador, mas tem esse entendimento que Israel é o povo de Deus, os judeus são o povo de Deus. Então, aqui, Jesus vai falar, olha, teve muitos espalhados pelo mundo, e como as nações trataram Israel. Vocês sabem que o pastor João falava sempre uma coisa, que na Segunda Guerra Mundial, vieram para cá, pode deixar aí, Daniel, o versículo, vieram para cá muitos judeus e vieram para o Nordeste. E eles expulsaram, o Brasil não quiseram receber naquela época judeus. E eles saíram daqui e eles foram para os Estados Unidos. E ficaram lá e foram recebidos nos Estados Unidos, em Manhattan, que é um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos. E o Nordeste, vocês sabem o que até hoje, né, que o Nordeste sofre com seca, com falta de água, porque Deus tem uma promessa, abençoando os abençoarei, amaldiçoando os amaldiçoarei. Então, hoje que a gente vê mais pessoas, o Brasil está crescendo, os cristãos, o número de cristãos, então a gente vê, assim, um entendimento que a gente tem que tratar bem o povo de Deus, porque um dia Deus vai remir esse povo. Então, porque tive fome, deste comer, tive sede, me deste beber, era estrangeiro e me hospedaste. Pode passar, Dani. Estava nu e me vestiste, adoeci e me visitaste, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirás, em verdade vos digo, que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí, passa aí, Daniel. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí vem o motivo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão não me visitastes. Então, esses também lhe responderão e dirão, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não fizeste a mim. Tá? Então, irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Pode passar, Daniel, voltar agora lá. Então, aqui, a gente sempre usa esses versículos para mostrar, às vezes, pregar o evangelho, mostrar sobre a salvação, mas esse aqui vai ser o julgamento de Cristo com as nações, da maneira que trataram com Israel, durante todo esse tempo que em Joel 3:2 fala que Israel foi despatriado, foi espalhado pelo mundo. Então, as nações, que Deus separar, vai entrar para o milênio. Aí você pode perguntar, essa é uma pergunta que sempre eu fazia, né, para mim mesmo. Se no milênio vão ter pessoas salvas, né? Se essas pessoas. Não, aqui vai haver o evangelho,
nós vamos pregar o evangelho no milênio. Isso aí o milênio, sobre o milênio, nós vamos falar numa aula separada, tá? Tudo que vai acontecer, como vai ser no milênio. O nono, os mártires serão ressuscitados e esses mártires que nós estamos falando são os mártires da grande tribulação. Por quê? Porque ali, aqueles 144 mil judeus que foram selados, que creram em Cristo, eles vão estar pregando o evangelho, muitas pessoas de todas as nações vão crer, mas para eles crerem e ficar firme na fé ali, eles vão ser perseguidos pelo anticristo lá na tribulação, né? Nós estamos falando lá atrás. E eles foram mortos pelo anticristo, e lembra acho que sexto selo, que as almas estão debaixo, as almas deles estão debaixo do altar, clamando por vingança, e quando o cordeiro diz, espera, porque ainda não se completou o número daqueles que vão morrer pela minha causa. Então, agora, nessa hora, vai acontecer essa ressurreição desses que foram mortos, pela palavra, para manter firme ali a sua fé em Cristo na grande tribulação. Então, aqui a gente vê que desde o arrebatamento já houve 3 ressurreições. Primeira, a ressurreição do arrebatamento, que é aqueles mortos que não que os vivos não precederam eles. Primeiro, eles foram ressuscitados e foram encontrar com Jesus nos ares, e depois os que estavam vivos. Aí, agora, depois, no meio da tribulação, mataram as 2 testemunhas, e elas ressuscitaram e subiram para o céu. 2 ressurreições, tem aqui, né? Mas todas elas fazem parte da primeira ressurreição, que são a ressurreição das pessoas salvas. E agora, no capítulo 20, versículo 4 e 5, a gente vai ver essa ressurreição, que é a ressurreição dos mártires, né, da grande tribulação. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, tá vendo? E nem a sua imagem, e nem receberam sinais, o sinal em sua testa e nem em suas mãos. E viveram, né? Reviveram, porque eles estavam, só os corpos já estavam mortos, as almas lá no céu, então eles viveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo, né, junto com a igreja, durante 1000 anos. Então, aqui é a primeira ressurreição. Todos aqueles que ressuscitaram no arrebatamento, as 2 testemunhas ressuscitaram lá também na grande tribulação, e agora, no fim da tribulação, ressuscita todos aqueles que morreram durante a grande tribulação. Mas os outros mortos não reviveram. Quem que são esses outros mortos? Os mortos não salvos. Eles não foram ressuscitados junto no arrebatamento, e eles não vão reviver até que os 1000 anos do milênio se acabam. Essa é a primeira ressurreição, aquela lá de cima, tá? E no versículo 6, Daniel. Desculpa aí, gente. A minha tosse aqui. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, agora, a gente vê que valeu, né? Valeu, tudo o sofrimento valeu, porque aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição são salvos, vão reinar com Cristo, enquanto aqueles que morreram sem Cristo vão permanecer lá na sepultura até que termina o milênio. Mas eles também vão ressuscitar, mas vão ressuscitar para o julgamento, para a condenação eterna. Lembra que todo mundo tem direito ao julgamento. Ele tem que saber
tanto porque ele, lá a gente viu que os salvos vão ter o julgamento para receber sua recompensa. E os não salvos, eles vão ser condenados, mas eles têm que, até aqui na justiça desse mundo, a pessoa tem que receber, ele vai ser condenado, então ele precisa de um julgamento para ele ser condenado, para saber qual é a condenação dele. Então, a gente vê aqui que, lembra quando, lá no livro de João, que fala que quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aí vem a condenação, e a condenação é essa, que a luz veio às trevas, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, ali nessa hora, eles vão falar, olha, Jesus veio aqui, mas vocês não quiseram. Então, quem vai para o inferno vai sabendo por que foi. Foi por uma decisão própria, não foi Deus que jogou eles lá. Foi por uma decisão deles mesmos, tá? E o último e o 10º, o Senhor Jesus instaurará o milênio. E glória a Deus por isso, né? Nós vamos entrar no milênio, as nações que serão autorizadas por Cristo a entrar no milênio, e a gente vai ver na próxima aula como que no milênio vai ser maravilhoso, vai nascer crianças, vai continuar, né, aqueles que são glorificados não vai haver mais casamento, não vão produzir filhos, mas nós vamos reinar aqui, servir a Cristo, né, e pregar o evangelho, porque vai ter crianças, porque fala que uma criança de peito vai estar brincando com a cobra e nenhum mal vai acontecer com ela, que a terra vai se encher do conhecimento de Deus como os rios cobrem o mar. Então, vai ser muito, muito legal. Glória a Deus por tudo isso. Aqui, ainda tem mais, pensei que tinha acabado. Esse aqui é o que a gente leu, Mateus. Vamos ler esse versículo aqui, Daniel. Mateus 25, 31, será que é aquele que eu li? Ah, tá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então é aqui quando Jesus vai instaurar o milênio. Vamos ver o outro versículo. E esta será a praga com que... Olha só. Isso aqui era para... Esse versículo aqui era para estar lá lá na batalha do Armagedon. Mas ela está aqui. Eu não sei por que ele veio parar aqui. E essa será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. Eu estava procurando, pensando, eu não coloquei aquele versículo, ó. A sua carne apodrecerá, estando eles postados de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhe apodrecerá na sua boca. Então, é lá naquele dia da batalha lá. Se você puder, Daniel, joga ele lá. Porque esse versículo de Zacarias mostra no dia da batalha do Armagedon que vai acontecer essas coisas. As pessoas vão morrer dessa forma pela palavra que vai sair da boca do Cordeiro, autorizando essas pragas. As nações amigas, né? As nações amigas de Israel serão as ovelhas e as inimigas os bodes. As nações serão julgadas pela maneira como trataram Israel. A gente viu aqui que Deus, ele tem os seus exércitos, né? Primeiro exército de Deus, para ele guerrear, é a natureza. Né? Se você vê na Bíblia, você vai ver vários exemplos que Deus usou a natureza, que a criação dele para alguma batalha. Lembra quando Josué orou e o céu parou até que a guerra terminou, né? A gente viu aqui no Apocalipse, em outros lugares, quando
o sol se escureceu, né? Nessas pragas, como Deus usou a natureza desde a época lá do Egito, mas aqui no Apocalipse também a gente vê as coisas acontecendo a partir do quinto selo, quando a terra começa a ser abalada, né? Mostrando para o homem o poder de Deus e que ninguém pode mais que Deus. Né? Essa batalha do Armagedon, essas outras coisas que a gente viu aqui, mostrando que Deus tem o controle de tudo. Deus é o Deus Elohim, ele está no controle de todas as coisas, né? O segundo exército de Deus são os anjos, né? Ele tem miríades e miríades de anjos. Ele disse, eu acho que foi na ocasião de quando os apóstolos, Pedro tentou proteger ele lá do soldado, ele disse, olha, se eu quisesse, eu podia chamar, né, milhares e milhares de anjos para fazer isso aí. Ele não queria, ele queria entregar a vida por nós, mas os anjos, eles são criaturas de Deus que trabalham em favor de Deus para cuidar e proteger dos dele, tá? Terceiro exército de Deus é a igreja, que vem com ele lá no Monte das Oliveiras para ajudar na batalha do Armagedon, a cuidar, e o quarto exército dele é Israel, nunca deixou de ser, tá? Por isso, ele é chamado o Senhor dos Exércitos. Então, ninguém quer destruir Jesus, fazer guerra com Jesus, porque ele faz o que ele quer com a palavra que sai da boca dele, com o sopro da sua boca. Ele nem precisa da ajuda de nada, ele pode usar. Ele é o Senhor dos Exércitos e ele nos usa para a glória dele, mas ele nem precisa usar ninguém desses para ajudar ele a vencer uma batalha. Ele é o Senhor dos Exércitos, tá? Louvado seja o seu nome para sempre. Agora eu quero falar com vocês um assunto sério. Pode colocar todo mundo aí agora, Daniel. Muito bem. Hoje vocês conseguiram entender melhor? Ou fala agora ou cale-se para sempre. Foi mais fácil hoje. Foi mais fácil? Então, depois vocês pegam lá e aí dá agora está numa ordem assim, dá para vocês talvez entender melhor ir lá na apostila, tá bom? E falta ainda, deixa eu falar para vocês o que falta. Ainda falta a gente falar sobre o milênio. Tem um outro assunto que é depois do milênio, e sobre o céu, umas 3 ou 4 aulas e mais uma revisão. Aí termina essa escatologia. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O nosso seminário foi planejado para terminar, para entrar em férias essa semana agora e recomeçar em janeiro, ó, em agosto. Então, o pastor Gilberto já entrou, férias, já acho que o Silvio vai entrar semana que vem. Eu já dei férias na matéria de princípios de vida, tá? Quem perdeu ontem tá aqui hoje já sabe que a gente está em férias do princípio de vida, só volta lá estou encucada com janeiro. Em agosto, a gente vai colocar lá no grupo o dia certinho. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte: vocês gostariam de continuar essas, talvez mais umas 4 aulas para a gente terminar a escatologia, ou vocês preferem pegar esses dias, né, porque eu creio que tem alguns já estão de férias em escola e outras coisas, e pegar esses dias de férias e voltar em agosto, e a gente termina, tira todas as dúvidas, o que vocês acham? Eu quero ouvir, para mim, tanto faz. Para mim, eu posso continuar ensinando vocês até terminar, como também a gente pode ficar essas
umas 3 ou 4 semanas e depois voltar, recapitular a matéria e terminar dar encerramento. O que vocês acham? Eu acho que deveria continuar, Sônia, por ser uma matéria assim um pouco mais complicada. Até quando a gente voltasse, teria muitas dúvidas e teria que estar explicando tudo de novo. E agora a gente já está acostumado, né? Já aprendeu bastante. Então, vamos fazer assim, vamos fazer uma votação para que eu não ouço só a opinião de um ou dois, tá? Vamos fazer assim, a Aline acha que ela quer continuar, mas vocês podem ser sinceros, falar o que vocês acham melhor. Vamos lá. Sol, Oi, Sônia. Eu gostaria de continuar. gostaria de continuar? Rosângela, Por mim, pode continuar também, Sônia. João, Vou continuar. uhum. A Cássia, Pode ser, a gente pode continuar também. daí vocês vão ficar com aula, acho que só a minha, daí vai ficar mais leve para quem está fazendo as outras, né? Irmão Aurelino, o senhor continua ou quer descansar? Não, a irmã, se é pro bem da irmã e do povo, vamos continuar. Então vamos lá. Zé Gustavo, tudo bem? Tudo bem, vamos continuar. Rosalvo, Vamos fazer uma brincadeira aqui. Já sou voto vencido já. já. É só para não ser injusta. E você, Gabriela? Deixar a Gabriela. Eu continuo numa boa, vamos embora. Vamos embora então, né? Então vamos terminar essa matéria e vocês já vão ficar sossegados, tá Mas é bom? até bom continuar, porque assim o pessoal que está fazendo as outras matérias aí já fica mais aliviado também, né? Então, como eles também vão ficar de férias, alguns de vocês estão fazendo as outras matérias, vocês vão entrar em férias lá e vão ficar só com essa aqui, não vai pesar tanto para vocês, tá bom? Eu não gasto muito tempo de vocês. Hoje vocês vão até ter uns minutinhos, ó, 20h52. A aula terminou antes de 1 hora. Então tá bom, gente, olha, foi um prazer ter vocês aqui. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar, tá? E se eu não souber, nós vamos procurar saber, tá bom? Então, eu pedi para o Rosalvo terminar com a palavra de oração e a gente vai descansar por hoje. Oremos. Oremos. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos proporcionado, por mais uma oportunidade de nos reunirmos e estudarmos a respeito da tua palavra, Senhor. Damos graças pela vida da irmã Sônia, que o Senhor tem usado, Senhor, nesses estudos, que o Senhor esteja derramando chuva de bênção sobre a vida dela e sua família. Damos graças pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui reunidos nessa sala virtual. Esteja com cada um deles, Senhor, com seus familiares também. Guia nos nossos passos, ó Deus, nesse mundo tão cheio de coisas ruins, nesses momentos que estamos vivendo, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa nação, abençoando aqueles que têm o cargo, ó Deus, de direção, cargo este permitido por Ti, ó Pai, que o Senhor esteja dando sabedoria a essas pessoas, e pedimos também que o Senhor esteja abençoando aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, coloque as Tuas mãos sobre eles, cuida deles, entra com provisão de cura na vida dessas pessoas, consola o coração daqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor esteja confortando o coração de cada um deles, ó Pai. E que a Tua vontade seja feita em nossa vida. Pedimos as Tuas bênçãos na nossa noite de descanso, e desde já pedimos as Tuas bênçãos sobre o nosso final de semana, sobre os trabalhos que serão realizados nas igrejas, e também a nossa próxima aula na próxima sexta-feira. Cuida de nós, pois é o que te oramos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Cássio, deixa eu só fazer uma pergunta. O Cássio, o Ronaldo é de Duartina? Ele é. Ele não apareceu nas nossas aulas? Lembra ele lá, fala que eu perguntei. Tá, hoje eu vi ele tá doente, mas eu vou falar com ele sim.
Então, vamos orar pelo Ronaldo, né? E também, gente, orar pelo Alex, porque ele e a Fernanda têm aparecido mais nas aulas, faleceu um cunhado deles, mas eles estão bem de saúde agora, venceram a Covid, né? Mas faleceu o cunhado e ontem foi sepultado o pai dele. Menos de um mês que morreu o cunhado, morreu o pai dele, mas não foi de Covid. O pai dele teve Covid e tudo, mas o pai dele estava tinha dado um tumor de câncer no cérebro, e fez a cirurgia, tinha ficado bom, e daí voltou, e de repente ele já teve essa recaída aí bem feia, e ontem ele faleceu, de 64 anos, bem forte. Ele sempre, às vezes, ia na nossa igreja. Ele chegou a aceitar Jesus com o Alex pregando para ele. Ele já foi em acampamentos nossos, ajudava a cozinhar. Então, foi orar pelo Alex e pela família dele, tá bom? Que Deus abençoe vocês, uma boa noite, Daniel. Boa noite, irmãos. Fica com Deus, tá bom? Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Amém. Boa noite, Boa Sônia. noite a todos. Boa noite a Boa todos. noite a todos. Deus abençoe Boa vocês. Boa noite a todos. Boa noite.